Paz, queridos, que coisa boa, né? Cantar ao Senhor, louvar o seu nome e viver com Ele, que coisa maravilhosa. Eu quero perguntar o seguinte: o que se sente quando você é assaltado? Medo. E Deus está lá? Deus está lá. É óbvio. Então veja que o sentimento não tem nada a ver com a presença de Deus, mas a gente criou e aprendeu dessa forma. Eu senti, Deus está ali. Eu chorei, Deus estava aqui. Eu me emocionei, foi maravilhoso. Entendeu? E eu fui embora sem aprender nada. Chorei tanto que não ouvi. Falei tanta língua estranha que não entendi. Entende? Rodopiei num pé só. Falei variedades de língua, sem interpretar nenhuma. E sabe o que o Paulo diz quando eu falo variedades de línguas, sem interpretações? Ou seja, eu já fui pregar em lugar que tive que parar de pregar, de tanto barulho. Barulho, entende? E eu ficava lá, na minha infância espiritual, ficava emocionado com aquele barulho todo. Porque eu também pensava, o Espírito Santo está fazendo um rebuliço aqui. Rebuliço é bagunça. E o Espírito Santo não faz bagunça. Era puro emocionalismo. Irmão Adilson, eu não concordo não, porque eu senti muitas vezes o poder de Deus. Assim que a maioria de lá pensa. Entendeu? Não tinha nada de poder de Deus, e eu vou provar como não tinha poder de Deus. É um desafio agora. Eles eram fofoqueiros? Sim ou não? E eu quero ver um que veio de lá dizer que não era fofoqueiro. Tem um aqui? Deixa eu ver. Vou olhar. Não tem? Olha o desafio que eu estou fazendo. Todos éramos. 1000 línguas estranhas. E dentro delas, muitas estranhas mesmo. Você entende o que eu estou falando? Não. Éramos doentes na fé. No capítulo 15, continuação do capítulo 14, os capítulos só são colocados aqui nos manuscritos, não tem capítulo, não tem versículo. O texto é por inteiro, ok? Foi inventado os capítulos e os versículos depois, só para a gente poder achar mais rápido, manusear. Quando quer encontrar um texto, a gente manuseia, daí grava o texto, entendeu? Só por isso que foi colocado. Mas o texto é inteiro. A carta é uma só. Romanos é uma única carta. Tem um começo, um meio e um fim. Entendeu? Então o capítulo 15 é a continuação do 14. Ele está continuando. No capítulo 14, ele fala dessa fé doentia. E ele fala da fé que é sã. E agora ele chama os sãos na fé de fortes, e os doentes na fé de fracos. E aí ele vai separar duas classes de pessoas servindo a Deus, com um detalhe: ele não discrimina nenhuma das duas partes, só que ele fala da evolução daqueles que são sãos da fé, e da involução daqueles que não são sãos da fé. Então ele diz o seguinte: um sujeito são na fé é um sujeito que come qualquer coisa, dá graças a Deus e acabou. Bebe qualquer bebida, dá graças a Deus e acabou. Qualquer dia para ele é um dia abençoado. Não tem dia santo para ele. Todos os dias são santos. Ele acordou, ele está alegre e agradece a Deus porque acordou. Ele vive aquele dia numa confiança total, que não vai lhe faltar nada, e com uma coragem de encarar qualquer coisa que vier, porque ele é fiel a Deus. Ele tem saúde na sua fé.
Então o Paulo chama esse grupo de pessoas que têm confiança para encarar a vida, que batalham na vida com cabeça erguida, com coragem, apesar do que aconteça, porque a vida é igual para todo mundo. Não me vem para cá que Covid não pega em crente, porque essa é a maior mentira que um pastor pode falar. Entendeu? Alguns daqueles que profetizaram, inclusive, eu vi alguns que profetizaram que os irmãos da igreja dele não iam pegar, ele foi o primeiro a morrer, já foi. Você entendeu? Já foi embora, já se acabou. Ele foi o primeiro aí. Baixou o hospital e não escapou. Entende? Porque diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Não tem bom nem ruim. Entendeu? Não tem super espiritual e menos espiritual. Não, diante de Deus é tudo igual. Deus é bom até para com os ingratos e maus. Várias vezes ensinei aqui. Até para com os ingratos e maus, e faz com que o seu sol nasça sobre o justo e sobre o injusto, e faz com que a chuva caia na lavoura do justo e do injusto, e o seu vírusinho também passa na vida do justo e do injusto. É tudo igual, porque ele não faz acepção. Ai, meu Deus, mas nós servimos a Deus, lá em casa não acontece. Vai nessa, vai. Vai. Entendeu? Teve um amigo meu que ele era de muito jejum e oração. E um dia ele ousou na pregação da igreja dizer que na casa dele não entrava assaltante. Meses depois ele levou uma coronhada na cabeça. O Silvio está rindo, tu sabe quem é, né? Levou uma coronhada na cabeça e entrar dentro da casa dele, olha, foi complicada a coisa. Entendeu? Roubaram, fizeram, bagunçaram a coisa lá. Não entra nessa, seja uma pessoa inteligente. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca disse que ia ficar aqui como policial nos livrando de assaltantes. Não. Faça a sua parte, se proteja, saiba onde vá. Entendeu? Se você vai sair de casa, feche a porta, tranque a porta, não fica orando para um anjo ficar ali na porta, que ele não vai ficar, anjo tem mais o que fazer, ele tem que sair por aí ensinando, ele é mensageiro. Entendeu? As coisas são diferentes. Mas a ignorância, quando impera, atrofia a mente, aniquila a consciência e faz com que os indivíduos vivam tribulações. Tribulações. A enfermidade da nossa fé, ou seja, a doença da nossa fé, nos leva a viver muitas tribulações. Você agora entende por quê que alguns dizem que crente que não tem luta não é crente? Você já ouviu isso? Eu ouvi isso várias vezes. E cada vez que eu ouvia, eu dizia lá dentro do meu coração, ele está maluco. Quantos pastores chegaram lá, todo empolgados, eu quero dizer para vocês, o crente que não tem luta, não tem vitória. Eu disse, olha aí, que bobalhão. Eu dizia, lá no meu coração, baixava a cabeça, ficava quieto lá. Eu disse, puxa, eu vim aqui para ouvir essa. E aí tem outro, o crente que não tem luta não é crente. Por que isso? O crente que aprende a viver, o crente que expande consciência, o crente que expande a sua mente, entende? Que se deixa ensinar e que desenvolve a sua fé saudável, entendeu? Ele não vai ter muita luta não. Ele vai passar pela vida com mais tranquilidade, ele vai encarar a vida com outro olhar, entendeu? De outra forma. De outra forma, é mais ou menos como o Eliseu, quando estava lá em Dotã, em Samaria, e o moço dele está apavorado, nervoso. Temos duas figuras interessantes. O Eliseu muito tranquilo, entende? Coração ligadaço nos céus, e o moço do Eliseu apavorado, nervoso, entende? E aí olha para a rua e diz, ei, os soldados da Síria estão vindo, meu Senhor. Nós temos acabado. E ele não entendia, porque o Eliseu, nem aí. Está nem aí. Entendeu?
E ele vai insiste com o Eliseu, até que de repente o Eliseu, ô Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. E ele volta lá, e Deus atende a petição do Eliseu, e ele volta lá, olha para a rua agora, e ele tem outra visão. Ele vê os da Síria, e vê por cima dos montes os exércitos de Deus. Entende? Ele vê, se fosse hoje, que é marcianos. Entendeu? Seres extraterrestres por cima dos montes, e ele bota a mão na cabeça: meu pai, os exércitos do Senhor estão aqui, e são muito mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Pronto, você entendeu? Expansão de consciência é a abertura do olho do entendimento. O olho do entendimento, aqui atrás. Quando o nosso entendimento se abre e a gente passa a enxergar as coisas com entendimento, dentro dessa condição, dessa dimensão de visão, sabe o que acontece? A gente fica mais fiel a Deus. Nos enchemos de uma confiança que assusta os outros. Tu chega para o outro, não tem medo. Seu fulano, o senhor sabe que o senhor pode partir a qualquer momento. Isso já faz tempo, desde criança. Desde criança que eu sei disso. Não, mas eu estou falando sério para o senhor. O senhor pode a qualquer momento, tem uma válvulazinha no seu coração que está, olha, daqui a pouco o senhor pode ir. O senhor pode estar andando aqui. Mas doutor, isso aí eu já sei. Eu, quando comecei a ouvir meus pais, já sabia que a qualquer momento podia morrer. Mas eu estou com 60. Fala para um fraco na fé, o que acontece com ele? Desmaia. É capaz de morrer antes. Entenderam? A diferença entre sãos na fé e doentes na fé está exatamente na postura, na forma, na visão com que encaram a vida. Nós precisamos alimentar a nossa fé com o bom pão da vida. Com o bom pão da vida, que é Cristo. Nós precisamos nos alimentar de Cristo na mesa de Deus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é aqui. Se alimentar dele é absorver as suas palavras, é mastigar as suas palavras, mas não mastigar aqui, entendeu? É meditar nelas. A mastigação do alimento é feita na boca, mas o ruminar das palavras, o remoer as palavras é na mente. Pensar nas palavras de Cristo, meditar nas palavras de Cristo, para então ser nutrido na sua alma pelas palavras de Jesus. Uma vez que a sua alma se nutre das palavras de Jesus, do alimento sólido da palavra de Deus, que através da consciência crística se adquire, você expande a mente. E uma mente expandida passa a olhar a vida com outro olhar, não mais com a visão terrena de uma cabeça que se curva, se baixa diante das circunstâncias, mas com uma visão espiritual que olha para cima e que só vê sucesso, só vê glória, só vê poder, só vê grandeza, só vê luz. Oh, aleluia! É isso que nós precisamos adquirir. E então teremos uma fé saudável. Seremos sãos na fé, como escreve Paulo para Tito, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: ensina Tito, os anciões, os mais velhos da congregação, ensina eles a ser sãos na fé.
ensina as mulheres mais velhas a serem mestras do bem. Leia depois em casa, Tito capítulo 2, é interessante, e aí ele vai trazer ensino também para os jovens, ensino para as moças e para os moços. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, leia essa carta, medite nas palavras, vê como é para se portar um com o outro, e se encaixa dentro disso aqui, porque aqui o Paulo está dizendo, olha, mas nós que somos fortes, capítulo 15, versículo 1 de Romanos, mas nós que somos fortes. Agora eu vou fazer uma pergunta, e já vai vir uma prova, um diagnóstico da sua fé. Você é forte? Você é forte? Você é forte? Parece que eu estou lendo a mente de vocês. Vê se eu estou errado. Não vem assim, ó, de primeira, não vem assim, mas se eu disser que eu sou forte, eu não estou me orgulhando? O Paulo tinha uma mente tão expandida que ele entendia que a verdade é a verdade. Não importa, a verdade é a verdade. Eu devo me conhecer e eu devo saber se eu sou forte ou fraco. Se eu estou são ou enfermo. Porque como é que eu me trato se eu não me vejo enfermo? E como é que eu vou ser são se eu não me enxergo são? Se eu sou são, eu não estou precisando de remédio. Ok? E se estou são, eu posso ajudar quem está doente. Então, o primeiro diagnóstico da fé é, a minha fé é sã? É sã? Então, diz assim, veja que ele se inclui. Ele não tem medo de as pessoas achar que ele é orgulhoso, porque ele não é orgulhoso. Quando eu não sou orgulhoso, eu não tenho nenhuma preocupação do que os outros acham. E aqui começa a saúde da minha fé. A saúde da minha confiança, ela se coloca com total liberdade que eu dou a você, de você pensar o que você quiser. A doença da fé, ela se instala a partir do momento que eu quero controlar os teus pensamentos. Que eu quero controlar as tuas ideias, as tuas escolhas, o que tu faz, o que tu deixa de fazer, onde tu vai. Entendeu? Não tem aquele irmão que ninguém pergunta nada e deixa, eu não concordo que um crente possa fazer isso. Vai plantar batata no asfalto quente. Ninguém perguntou nada para ele se ele concorda ou não concorda. Uma vez estou numa lanchonete, isso faz muitos anos, entende? Hoje todo mundo já sabe que eu tomo vinho, tomo cerveja, tomo caipirinha, todo mundo já sabe, está aqui, ó, vai para o YouTube, quem quiser gostar, que goste, não gostou, não beba, não coma, entendeu? Mas eu estava na lanchonete lá em Cordeiros, quando de repente vem um crentão daqueles bem doente na fé, que eu vou mostrar aqui para vocês a doença da fé. Aquele bem doentão da fé, né? Está sentado lá numa mesa, e era uma lanchonete de uns amigos meus. E eu cheguei perto do balcão e disse, eu quero 2 lanches para levar. Deus vai levar 2 lanches para levar. E vai levar uns 15 minutos, Deus, porque temos aqui um pedido grande aí na frente. Eu disse, não tem problema. Eu disse, tem um vinho aí? Eu disse, tem, dá uma taça de vinho. Eles botaram, eu fiquei, como era amigo deles, fiquei ali conversando com eles ali no balcão, e fiquei na ponta do balcão, e aí botei a taça de vinho. De repente se levanta de lá de uma mesa lá, um crentão, um doentão na fé, levantou-se de lá, veio na minha direção, chegou perto da ponta do balcão, olhou para mim e disse assim,
A paz do Senhor, irmão. Não tinha paz nenhuma naquela saudação, entendeu? A paz só estava na palavra paz, mas o que tinha ali era uma bandeira de guerra. E eu discerni ele rapidinho, né? Eu disse: a paz, meu irmão, tudo bem contigo? Aí ele parou, porque acho que ele achou que eu não ia dar a paz para ele. Mas eu dei a paz dentro de um tom de voz tranquilo. Eu disse: a paz, meu irmão, tudo bem contigo? Ele disse: tudo bem. Foi para a mesa dele. Daqui a pouco ele não se conformou. Ele estava com a Covid espiritual, entendeu? Espirrava aquela porcaria para tudo quanto é lado. Levantou-se de novo, veio cá. Escuta, irmão Adilson. Eu não conhecia ele não, tá? Ele que me conhecia, eu pregava nas igrejas tudo por aí. E ele me conhecia, eu não conhecia ele. Escuta, irmão Adilson. Falou meu nome, me conhecia. O senhor acha certo tomar vinho e escandalizar esse povo aqui? Aí eu sorri. Eu disse assim, ó. Primeiro, se eu não achasse certo, eu não estaria tomando. Eu só estou tomando porque eu acho que eu posso tomar. Segundo, quem está fazendo escândalo aqui é você. Porque esse povo aqui, nenhum me deu a paz do Senhor, mas está cada um cuidando da sua vida. O único que veio aqui com a paz do Senhor, que eu não sei que Senhor é esse, entendeu? Paz do Senhor, né? Eu dei a paz do Senhor Jesus. Eu disse, pois é, esse teu Jesus aí é problemático. Porque tu estás causando escândalo. Ó, está todo mundo olhando a tua argumentação. Eles viram que eu estou aqui quietinho e tu falando alto e tal. E nisso veio o dono da lanchonete e disse assim, está te incomodando, Adilson? Eu disse, não, está tudo bem. Está tudo ok. Aí eu olhei para ele e disse, meu irmão, te assenta lá, come o teu lanchinho, cuida da tua vida. Mas assim, e não te mete comigo não. Cuida da tua vida, tudo que você achar que não deve fazer, não faça. Mas me respeite. Me respeite. Nunca mais o vi na minha vida. Também não tenho nenhuma saudade dele, entende? Eu quero ele, todo o bem que eu desejo para ele, vocês não imaginam, quero ver ele no céu. Tomara que já tenha ido, entende? Eu quero ver ele no céu, tomara que já tenha ido. Entendeu? Porque não incomode mais ninguém. Doente na fé se acha dono de uma verdade que é relativa, que não é bíblica, é uma verdade teológica, entendeu? Que não é palavra de Deus, nem apostólica, nem profética, mas é uma ideologia religiosa. E aí atropela o que tem de bom na fé cristã. Porque a fé cristã deve nos levar, a nossa fidelidade a Deus, a nossa confiança em Deus e a nossa ousadia em Deus deve nos levar a amor, gentileza, temperança, né? Domínio próprio, a frutificação espiritual, irmãos. A nossa fé não é para nos levar a ficar espiando os outros. O Paulo teve problema, ele fala de um local em que ele foi, que ficaram espiando a intimidade dele. Dele e do Tito, para ver se eles eram circuncidados. Os caras iam para o banheiro espiar o bingolim do Paulo. Você entende uma coisa dessa? Para ver se era circuncidado. Vê o que a religião faz. Aí você olha, parece assustador. Ei, até hoje ainda tem gente que faz isso. Espia a privacidade do outro. Se não neste contexto do Paulo e do Tito, fazem-no em outros contextos. Vão nas nossas festas e ao invés de se alegrar conosco, vão para falar mal de nós. Se assentam na nossa mesa, tomam conosco, comem conosco e depois saem murmurando da nossa comida e da nossa bebida. São doentes na fé. Não sabe o que é ser fiel a Deus.
Quem não ama o seu irmão a que vê, diz Paulo, como amará a Deus a quem não vê? Não tem, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, se eu não respeito o meu irmão, se a minha fé não me conduz em uma vida de bom relacionamento com você, então tem algum problema. Se eu sou um divergente que te odeio, um divergente que murmuro de você, um divergente que fico falando mal de você, eu não conheço a Deus ainda, eu não desenvolvi a minha consciência crística, eu estou doente na fé. Quem é são na fé tem paz, trata bem os outros, respeita as escolhas, entendeu? Age com inteligência, com sabedoria, sabe entrar e sabe sair, entendeu? Sabe se colocar, e até quando diverge com amor. Olha o que o Paulo diz então. Mas nós que somos fortes, leia, são na fé. Os fortes são sãos na fé, tá? Devemos suportar as fraquezas do fraco. E agora, irmão Deus, agora que é assim, ó. Se o irmão não bebe vinho, respeite ele. Não vai para uma discussão achar que ele tem que botar uma garrafa de vinho na boca dele para ele poder acostumar a tomar vinho. Senão ele não serve a Jesus. Não. O irmão não bebe, respeita. Ô, meu irmão, te respeito. Entendeu? Sãos na fé. O irmão não come carne de porco. Ele foi doutrinado e aprendeu tudo na igreja adventista. E agora ele vem congregar conosco e ele não come carne de porco. Respeite ele. São na fé assim, olha, isso não é essencial para a nossa salvação. Isso não é essencial para a nossa comunhão no Senhor. Então, eu te respeito, meu irmão. Qual é a tendência do fraco na fé? É discutir. Se você é forte na fé, saudável na fé, não discuta. Respeite ele. Respeite ele. Você não come, meu irmão? Não. Então, pode ficar tranquilo. Você vai lá em casa, vai comer empadão de galinha. Tá? Não vou fazer carne de porco para você, que eu sei que você não gosta. Entendeu? Mas ele chegou num lugar e você está comendo carne de porco? E agora? Você joga a carne de porco fora? Não, você é são na fé. Fique na sua. E se ele chegar e fazer como o outro lá fez? Se ele fizer com humildade, respeite-o. Se ele fizer com exaltação, ponha ele no lugar dele. Ensine para ele. Entendeu? Porque ele tem que aprender a te respeitar. É nesse sentido que no capítulo 14 o Paulo diz, olha, o que come, não fale do que não come. E o que não come, não fale do que come. Porque os dois estão tentando agradar a Deus. E aí o Paulo diz que o doentinho é que tem problema com a comida. O doente tem problema com a comida. E o são na fé não tem problema. Ele come tudo que bota na mesa. Botou lá na mesa, ele dá graças a Deus e come. Diz, graças a Deus. Entendeu? Isso é porco. Ele diz, que porquinho. Olha, tá pururuca, que bênção. Que saudade que eu estava de comer um porquinho desse. Ele não faz assim? Aí tem o outro que diz, não, mas porco não posso comer. Então não come. Faz um ovinho para ele aqui. Entendeu? Faz um ovinho aí, um omeletezinho, ele come aqui, eu vou comer essa carne de porco, ele come aquilo ali. E nós dois agora, não podemos andar juntos, temos que formar uma igreja separada. É assim? Não! O Paulo diz, vocês não deixem de conviver por causa da doencinha do doente. Não, respeite ele, pronto. Quando ele aparecer, abrace ele, ame ele, entende? Dá um aconchego para ele. Olha o que ele diz aqui, ó. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, ele falou e eu fico ruim. Não. Ele falou, eu respeito. Eu disse, meu mano, fica tranquilo. Uma vez eu estava no Brasileirinho. Eu ando por aí tudo, tá?
Eu só não sou boêmio porque a minha mente expandiu e aí eu disse, não vou para boemia não, vou ficar equilibrado aqui, senão a Gui me deixa. E aí eu não queria perder a Gui de jeito nenhum, né? A coroa que Deus me deu. Entendeu? Tem gente que chama de cruz, é a coroa que Deus me deu, né? Então, olha lá. Então, de vez em quando nós saímos por aí, estou lá no Brasileirinho um dia e chegou um irmão e... irmão Adilson e tal, vou sentar aqui contigo. Eu digo, estás em casa, senta aí. E aí eu disse, o que tu queres tomar? Queres tomar uma caipirinha? Ele disse, não, já faz 3 anos que eu não boto nada de álcool na minha boca. Eu disse, então está feito. Garçom, traz uma água com limão para mim e para ele. E tomei água com limão com ele. Entendeu? Porque eu sou são na fé. Eu não sou um desequilibrado que preciso toda hora de cachaça, de coisa. Não, eu tenho equilíbrio. O que é isso? Se ele está tentando se libertar de um vício e eu estou ali com ele, eu vou respeitar ele. Então eu o recebo com alegria. É meu amigo até o dia de hoje, não está congregando aqui, porque ele foi morar noutra cidade e para cuidar da mãezinha dele, então não conseguiu ficar aqui conosco. Mas me manda mensagem direta, é meu amigo, entendeu? O que o Paulo está dizendo? Nós que somos sãos na fé, devemos suportar a fraquezinha, a doencinha dos fraquinhos na fé e procurar não pensar só em nós, não ser egoísta, não agradar a nós mesmos, mas também recebê-lo com alegria, entendê-lo, abraçá-lo, entendeu? Irmão Adilson, mas aí se ele me toca a boca, como fez aqui aí tu manda ele para casa. Quem sabe tem que internar, tem doença que tem que internar, não é? Aí a gente manda para casa, entende? Porque tem a pessoa que tu explica de novo, e explica outra vez. E depois da 3ª vez, irmão, pode mandar embora, porque não vai te entender mais. Tanto que a disciplina de Jesus é 3 vezes. 3 vezes. Entendeu? O Paulo é mais rígido do que Jesus. O Paulo diz, ao homem herege, que está fora do entendimento, que distorce o entendimento, que complica a situação, repreende 1 ou 2 vezes. Repreende-o. E se ele não der ouvido, deixa. Deixa porque não tem jeito. Mas Jesus, eu vou ficar com Jesus. Ele foi mais longânimo do que o Paulo. E ele disse que é para 3 vezes. Tratar 3 vezes. Da 3ª vez em diante não adianta mais. Isso é ser são na fé. O que eu estou passando aqui é para nós ser são na fé. Como é que eu lido com as pessoas? Como é que eu trato as pessoas? Porque tem gente que pensa que porque está servindo a Jesus, vai fazer de ti um capacho. E em nome da fraqueza da fé dele, ele quer te privar de todos os deleites teus. Entendeu? Mas o irmão Paulo está botando aqui uma coisa bem colocada. Seja são na fé. Saiba o que tu podes fazer. Entenda até onde tu podes ir. Não faça nada que a tua consciência não te permita, porque o grande problema da nossa espiritualidade é a nossa consciência. Entendeu? Se eu não tiver uma consciência que testifica positivamente em mim, entendeu? Eu vou naufragar na fé. Eu vou perder a fé. Então, enquanto você não adquirir confiança plena para fazer determinada coisa, não faça. Enquanto você não conseguir ter paz em você mesmo, e aí está escrito, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Essa é uma outra aula, mas guarde esse texto. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, eu estou aprovando algo e eu faço isso com tanta convicção que não há condenação da minha consciência.
A minha consciência diz, pode fazer, estás tranquilo. Não tens receio. Porque também tem pessoas que fazem coisas e chega ali na frente, dá um probleminha. Será que é por causa do que eu fiz? Não vai ter paz. Vai se encher de medo. Está doente na fé, porque a consciência não testificou em sua confiança. Olha que coisa. Então nós precisamos ter saúde na nossa fé. O Paulo, para nós concluir, ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Ou seja, nós devemos agradar o nosso próximo, para crescermos juntos. Tudo aquilo que promover a edificação, o Paulo não está proibindo nada aqui. O que o Paulo está dizendo é, tem um doentinho, trate dele, abrace ele, converse com ele, entendeu? Não discuta com ele. Se ele diz, para mim é pecado. Para mim é pecado. Diz, não, então tá bom, meu irmão, não faça. Não faça mesmo. Porque se você fizer, você vai estar em pecado. Entendeu? Só que cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E isso a gente faz com gentileza, sem ataque. Né? Então, eu lembro de uma irmã, nos tempos idos da minha fraqueza espiritual, lá ainda onde estávamos, chegou uma irmã e disse assim, ô irmão Adilson, o que o irmão acha de uma mulher depilar a perna? Vocês olham o que eles iam na igreja cuidar. Que absurdo. Você pergunta, mas era o murmúrio do dia a dia, né? Era um murmúrio do dia a dia. Aí eu olhei para ela e disse, o que tu acha? Ela disse, não, eu acho que é pecado. Eu disse, então não faz, nunca depila a tua perna. Simples assim eu fui. Entendeu? Então nunca depila a tua perna. Tu acha que é pecado? Tu depilar e te dar uma gripe, tu acha que vai morrer. Que Deus está te castigando. Ou não é assim? É só a pessoa fazer uma coisa contra a sua consciência, que acontece um negócio negativo ali na frente, e ela atribui aquele negativo, entende, ao ato que ela fez, porque a consciência está acusando. Por isso que o Paulo diz que é bem-aventurado o varão que não é reprovado naquilo que aprova. Ou seja, quando eu mesmo não me reprovo naquilo que aprovei para mim. Né? Eu fiz algo ali que a princípio eu tinha como uma dúvida, eu não tinha certeza. Eu não sei se Deus se agrada disso. Eu não sei se isso aqui interfere na minha relação com Deus. Mas eu vou fazer. Aí eu fiz. Aí chega ali fora, eu bato meu carro quando vou sair. Bati o carro, pronto. Primeira coisa que vem na consciência. O que é? É porque eu fiz aquilo lá. Deus está me castigando. Porque a gente olha a Deus assim, né? O Deus que alguns de nós carregou por anos e anos era ruim. Era um velho ranzinza, xarope, chato, entendeu? E ruim. Ou não era? Ou pesava a mão, verdade. Entende? Não faz isso, não come isso, não bebe isso, não fala isso, não vai lá, não joga futebol, não solta pipa, não podia nada. Era um velho chato, entende? Que não fazia de tão velho que era, entendeu? Esse é o Deus lá, eu estou falando não do nosso Deus não, estou falando daquele Deus que eu tinha em mente lá, entende? Numa doença de fé. Entende? Não, porque se tu for jogar futebol, ele pesa a mão em cima de ti, a gente já saía, se vinha uma nuvezinha meio escura, que ia dar trovada, a gente já se arrepiava todo, não tem aqueles arrepios? Aí eu olhava e disse, meu Deus, será que ele vai pesar a mão? Se cai um raio em mim, não? Já pensou a mão de Deus vindo para pesar? Meu Deus, quanta idiotice, quanta ignorância, quanta tristeza e quanto sofrimento à toa, quanta bobagem, entende?
Quanta fé doentia. Quanta fé doentia. Mas eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Criador imortal. Eu louvo a Ele. Ao Supremo Arquiteto do Universo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, hoje e para todo sempre. Eu o adoro, porque Ele conhece os corações, e Ele, aquele que tem fome e sede de justiça, Ele prometeu através do seu Cristo, fartar, não é faltar, é fartar, alimentar com abundância. Sede de fome de justiça, tu vais ser alimentado. E aí Ele abre a mente, e Ele põe no nosso caminho mestres, e Ele traz profetas, não aquele profeta de eis que não é isso, é profeta que entende a palavra, e doutores, é Ele que dá para a sua igreja, a sua congregação, entendeu? De sedentos e famintos de justiça, Ele dá mestres, Ele dá doutores, Ele dá pastores, não pastores com título dado pelo homem, que faz de pai para filho, um bota a mão na cabeça do outro e vira pastor, entendeu? Não. São dons, habilidades, capacidades natas, vem com o indivíduo, surge com o indivíduo, o outro leva lá, não sei, 50 anos para se formar em alguma coisa, e Deus dá para um andarilhozinho ali a sabedoria, e ele desperta como um grande filósofo, como um grande sábio entre a humanidade, e traz a resposta de coisas que os sábios e entendidos deste mundo não alcançaram, mas ele revelou aos humildes, aos pequeninos, e por isso Jesus deu graças ao Pai. Graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. É disso que estamos tratando aqui essa noite. Sabedoria de Deus, não dada por homem, mas distribuída entre os homens. É uma sabedoria não feita em laboratório qualquer, não, mas é uma sabedoria distribuída, correndo como rios de Deus nos nossos corações. Ele envia a sua palavra para nos curar, para nos dar paz, para nos encher de amor, para nos fazer melhores, para nos tornar verdadeiramente humanos, iluminados os olhos do nosso entendimento em uma consciência pura, para que aqueles mais evoluídos, e aqui não é uma questão de estatura, é uma questão de expansão consciente. Quando eu falo mais evoluído, eu não estou colocando um acima do outro, eu estou só dizendo que alguns se abriram mais para o aprendizado, outros vão mais devagarinho, uns aprendem em um mês, alguns em um ano, e outros em 10, é assim que funciona, entende? Mas todos bem ensinados, doutrinados, orientados, podemos chegar à estatura de varão maduro, à estatura completa do Cristo de Deus. Nós podemos, irmãos, ser como Jesus. Quanto mais se expande nossa consciência, por isso chamo essa série de mensagens que estamos vivenciando como aprofundamento na consciência crística. Por que aprofundamento na consciência crística? Porque quanto mais expandirmos a nossa consciência, mais parecidos com Jesus nós vamos ficando. E é disto que o Paulo está tratando. Então ele disse, porque também, entregue-se ao próximo, ajude o próximo, compreenda o próximo, seja gentil com o próximo,
tenha as habilidades de Cristo em mente. E aí ele conclui assim, ó: porque também Cristo não buscou agradar ao seu ego. Cristo não buscou agradar o seu ego, não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, caíram sobre mim, é isso? Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas reclamações. Sabe o que ele fez? Ele intercedeu por nós. Ele disse: Pai, não julga eles para condenação, não. Pai, eu entendi. Eu estou aqui, eu ando no chão de terra como eles. Eu estou no meio deles. Eu consigo sentir o que eles sentem. Eu empatei com eles, Pai. Eu empatei com eles. Eu não pequei. Eu fui são na fé. Mas eu senti o que eles sentem. Eu convivi com eles. Eu consegui empatar com eles. Eu tive empatia. E eu olhei com o olhar deles. Eu sentei na casa deles. Eu andei nas ruas deles. Eu estive embaixo de um governo embaixo do qual eles estão também. Eu paguei imposto como eles. Eu tive escassez de alimento como muitos deles têm, Pai. Eu fui pobre. Dependi da ajuda de alguns para comer, para beber e até para dormir. Eu precisei de carona, Pai, como a maioria deles precisam. E aí ele faz uma oração, do capítulo 17, do Evangelho de João. E ele diz: Pai, sabe o que eu quero pedir para ti? Considera toda a minha dedicação a ti. E me honra com a honra que eu tinha antes de vir ao mundo. Eu saí de ti e vou voltar para ti. Olha só. Eu sou parte tua, Pai, no planeta Terra. E eu quero te pedir uma coisa: que eles sejam um. Como eu e tu somos um. Ou seja, ele ignorou todas as nossas falhas, ignorou todas as nossas fraquezas, ignorou toda a nossa ignorância, ignorou toda a nossa cegueira, ignorou todas as nossas maldades, deixou de lado tudo que em nós não prestava. E sabe o que fez? Abriu os dois braços para nos abraçar. Para nos abraçar. Para nos dar o exemplo de como devemos fazer. Sãos na fé são pessoas como Jesus. Doentinhos na fé são pessoas que Jesus abraçou. Vós ou nós que somos sãos na fé, fortes, suportem, tolerem, trate com gentileza, amem, releve, perdoe, se exercitem na misericórdia quando encontrar os doentinhos, fraquinhos na fé. Que Deus nos ajude a crescer um pouco mais e atingir essa qualificação que é ter a mente do Cristo e a consciência crística. Vamos agradecer?